Vamos ficar todos de pé mais uma vez e vamos receber pastor Moisés Mendes, que é nosso amigo e um grande pregador da palavra de Deus e que nesta noite nos entregará o recado do Senhor. Pastor Moisés Mendes. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? E assumimos esta tribuna com humildade, o espírito de humilhação diante do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá para poder compartilhar a sua palavra, que é uma tarefa de muita responsabilidade, e nós queremos orar neste momento. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos humilhar debaixo da sua mão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa, ó Deus da glória, levantar o seu rosto sobre nós nesta noite, nos ajudar, ó Deus, a que possamos comunicar a tua palavra nesta honra que nos é dada, ó Deus da glória, pelo teu filho, pastor Jefferson, apóstolo Jefferson, pastor desta igreja, deste rebanho, ó Deus da glória, que nos concede esta honra, a oportunidade de poder falar a tua palavra, nesta última mensagem desta série, ó Deus, que continuará, ó Deus da glória, na próxima semana. E, ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor apareça, que nós sumamos, que o Senhor apareça neste lugar, como está aqui, ó Deus da glória, apareceu na hora da adoração, como o Senhor estava aqui na hora da adoração, que o Senhor permaneça e apareça durante a ministração da tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos humilhamos diante do Senhor e agradecemos ao Senhor por esta honra, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida do apóstolo Jefferson Neto, pelo carinho com o nosso ministério, com o nosso trabalho. Este carinho com o nosso ministério, com o nosso trabalho, já vem de alguns anos, pela caminhada que temos procedido juntos, desde os momentos que estivemos mais próximos um do outro, trabalhando juntos em outras cidades, nesta cidade, até o presente momento. Agradeço a Deus pela vida deste homem, que Deus tem levantado com esta tremenda paixão pelo estudo da palavra, pelo ensino da palavra, e todos nós temos sido profundamente abençoados a partir desta sede, deste desejo, amém? Que Deus possa abençoar o seu servo neste lugar, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nosso desejo nesta noite, a partir da reconstrução em tempos de angústia, é ressaltar alguns pontos fortes que nós entendemos da reconstrução dos muros, a partir da experiência de Neemias, que é o homem que se enquadra perfeitamente nas dimensões proféticas, a partir de sua tremenda chamada para a reedificação dos muros de Jerusalém. Mas nós vamos fazer isto tentando nos situar, é claro, na visão das 70 semanas. Não é um estudo sobre o livro de Neemias, de maneira que, como nós estamos falando sobre a reconstrução, não a partir de um estudo no livro de Neemias, mas a partir da perspectiva das 70 semanas de Daniel, nós então não vamos poder fazer uma abordagem geral sobre o livro. O que vamos fazer, que a nossa proposta é destacar deste período momentos dramáticos no ministério de Neemias, por ocasião da construção, amém? Quero ler com você a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a dedique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, ou seja, o rei me deu a carta, segundo as cartas, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? E neste texto nós temos então o cumprimento cabal daquilo que foi lido em Daniel, daquilo que foi lido em Daniel, a partir das 70 semanas, das primeiras 7 semanas, quando o texto lá no capítulo 9, versículo 24 diz: 7 semanas e 62 semanas, e uma lista de episódios que aconteceriam neste período que perfaz as primeiras 7 semanas e as 62 semanas seguintes. Eu gostaria de fazer uma correção, antes de começar, não me lembro se fiz esta correção, um pequeno errinho de digitação ou de localização do material, na página de número 5, aonde está escrito a divisão das semanas, e aí está 7 semanas, que são 49 anos, onde você lê do período... Página 4, ok, aí é página 4, aqui é página 4, porque a primeira é a capa. Página 4, do período do decreto de Ciro, e aí está até Cristo. Risquem essa expressão até Cristo. Está errado, tá ok? Não é até Cristo. As 7 semanas compreendem especificamente os 49 anos iniciais do cumprimento das 7 primeiras semanas, que residem potencialmente em todo o trabalho da reconstrução do templo e o período mais avante, ok? As 62 semanas é que compreendem o período que vai até a derrocada da Pérsia, a ascensão da Grécia, a derrocada da Grécia, a ascensão de Roma e, neste período, então, o Messias sendo tirado, ok, irmãos? E aí nós vamos então prosseguir a partir desta perspectiva de Messias, de Neemias, tratando acerca da ordem para reedificar Jerusalém. Ok, a ordem para reedificar Jerusalém é diferente da ordem para reedificar o tabernáculo. A ordem para reedificar o tabernáculo, como nós ensinamos, o templo do Senhor, chamamos de tabernáculo, mas é o templo do Senhor, é a ordem que está naquilo que nós abordamos a partir da perspectiva de Esdras, que aconteceu potencialmente a 14 anos antes, né, de Neemias, ou melhor, perdão, aconteceu imediatamente no início do decreto de Ciro,
ok? 78 anos aproximadamente, e mais um pouco antes da reconstrução dos muros, ok? Aconteceu então a reconstrução do tabernáculo, da casa do Senhor. E agora, porque não dava para começar dos muros para o tabernáculo, era preciso começar do tabernáculo para os muros, porque nós precisamos começar de dentro para fora. Não podemos começar de fora para dentro. As estruturas, as mudanças, os reparos tinham que acontecer a partir da casa do Senhor e não a partir das muralhas da cidade. Se a casa do Senhor estava bem, se a casa do Senhor estava oferecendo ao Senhor, se a casa do Senhor estava sacrificando ao Senhor, então a cidade inevitavelmente seria tocada de uma outra forma. Nós dissemos aqui, para aqueles que não puderam estar ontem, que nós dissemos aqui, potencialmente, basicamente, que esta manifestação, esta congruência do trabalho dos muros e do tabernáculo e do templo foi algo imprescindível para manter, por assim dizer, aquilo que Deus faria profeticamente na cidade. Não haveria reconstrução de muros se o tabernáculo não fosse, em primeiro lugar, tocado. Tendo sido tocado o tabernáculo, a cidade foi tocada. Tendo sido tocado a casa do Senhor, assim a cidade foi tocada. E a partir daí, depois desse período, nós encontramos o final do livro de Esdras, encontramos as questões do tabernáculo resolvidas, mas passou aquela fase, passou aquele momento, o momento dos festejos, o momento das manifestações, passou o momento das festas, e agora o trabalho havia voltado ao seu período normal, ao seu trabalho eventual, e as coisas começaram a acontecer em termos de lacunas. Algumas lacunas começaram a acontecer, e o povo continuava sofrendo. Porque nós sabemos que quando as questões estão diretamente relacionadas com a cidade e a casa do Senhor, o cuidado e o relacionamento precisa ser mútuo. Não pode ser apenas uma tremenda dedicação à casa do Senhor e as muralhas da cidade ficarem descobertas. Nós, como igreja do Senhor, nós, como homens e mulheres levantados por Deus para adorar ao Senhor e representá-lo numa cidade, somos responsáveis por tornar as muralhas das cidades. Hoje não há muralhas nas cidades, né? As cidades não são divididas mais a partir de seus muros, propriamente dito, mas nós sabemos que as legalidades estabelecidas na cidade, elas podem ser tocadas pela igreja de uma forma fenomenal, de uma forma tremenda, quando a igreja está envolvida com os desafios da cidade, da sua cidade, e Jerusalém estava vivendo exatamente isso. Tudo bem com o templo, mas a cidade em ruínas, e isto é um paradoxo. Não pode estar tudo bem quando as coisas vão bem no templo e a cidade está em ruína. Não pode estar tudo bem quando tudo funciona, os sacrifícios, as ofertas no templo, mas as muralhas estão em ruínas. E alguém trouxe a notícia para Neemias de que o restante que não foi levado para o cativeiro, Neemias capítulo 1, versículo 2, né? Lá na província estava em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Agora, o que eu acho interessante é que a questão relacionada ao templo, Deus tratou com Ciro.
Mas a questão relacionada aos muros, Deus não tratou com Ciro, Deus não tratou com Artaxerxes, Deus tratou diretamente com um judaíta, com Neemias. Não poderia ser o contrário, não deveria ser o contrário. No nosso raciocínio, provavelmente se fôssemos nós trataríamos das questões do tabernáculo diretamente com um judaíta ou um levita, e das questões do muro, nós trataríamos diretamente, politicamente, a partir de nós. Mas foi exatamente o contrário que Deus fez. Para tratar do tabernáculo, do templo, Deus tratou diretamente com Ciro, como nós dissemos aqui ontem. Não vamos ler o texto porque senão a hora não nos permite. Mas para tratar das questões do muro, Deus não falou com ninguém. Isto nos chama a atenção. Isto mexe conosco. Porque as questões que estão do lado de fora, as questões que envolvem a necessidade do cuidado do lado de fora, Deus deseja que nós percebamos isto. Deus deseja que nós vejamos isto. Deus deseja que algo haja em nós que nos desperte acerca da necessidade dos muros da cidade. E Deus não falou com Artaxerxes. Interessante, eu esperaria que Deus tratasse com Artaxerxes do jeito que tratou com Ciro, e ver um escrito de Artaxerxes dizendo que o Senhor dos céus comandou-me para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E isto não aconteceu. Se Neemias não tivesse ido lá para tratar com aquilo, segundo aquilo que ele ouviu de alguém, não ouviu de Deus, aquilo não teria sido tratado. De maneira que eu quero que você saiba que não adianta tratarmos de forma mística questões que envolvem a necessidade de que nós nos envolvamos com a cidade. Quando nós partimos para nos envolver com a cidade, para prestarmos contribuições reais com a cidade, para prestarmos contribuições bíblicas com a cidade, nós não podemos esperar que isso aconteça através de uma visão, de uma revelação. Não necessitamos disto. Que isto aconteça ou que nós esperemos que Deus fale com o governador. É mais fácil, guardem isso, Deus falar com o prefeito da cidade sobre o templo do que falar com o prefeito da cidade sobre os seus muros. É mais fácil, talvez, do ponto de vista espiritual, que o governador tenha muito mais preocupação com o lugar onde ele crê espiritualmente ou misticamente, que é o lugar da sua adoração, do que ele se preocupar, talvez, com as necessidades plenas daquilo que está debaixo da sua autoridade, quando as questões envolvem presença física. E o que nós encontramos agora é Artaxerxes completamente fora de qualquer relação com tudo o que aconteceu no passado em Jerusalém, conforme Ciro estava. E o que nós vemos aí? Vemos aí então Neemias recebendo a notícia de que as coisas estavam ruins, de que as coisas estavam más, de que o povo estava lá em miséria. E quando ele recebe esta notícia, diz o texto, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Senhor. Neste momento, nesta ocasião, aproximadamente 3 meses antes do processo da reconstrução começar, antes do envolvimento de Artaxerxes, por 3 meses, Neemias jejuou, orou e clamou ao Senhor, buscando a Deus acerca daquilo que deveria ser feito em Jerusalém. E naquele momento estava poderosamente deflagrada a oportunidade para a visão de Daniel se cumprir, de que 70 semanas estavam estabelecidas para o povo. E a Bíblia diz que ele começa a orar. Neemias 1:2, Neemias 1:8. Com profunda humildade, ele ora. Não há edificação sem profunda humildade. Ele foi apanhado de surpresa com aquela notícia de que as coisas estavam mais.
Porque, na verdade, o templo do Senhor estava funcionando. Bom, se o templo do Senhor está funcionando, está tudo bem. E a gente sabe que o templo não é capaz de resolver tudo. Nem tudo nós conseguimos resolver com os nossos cultos. Queria eu, irmãos, que os nossos cultos resolvessem todos os nossos problemas, diferenças, necessidades, conquistas, mas não resolvem. O templo de Jerusalém não era capaz de resolver na sua íntegra, na sua totalidade, o problema da dificuldade, da miséria que muitos estavam passando. E quando ele ouve aquilo, quando o texto diz que ele se assentou e chorou, no original, esta expressão é de alguém que foi surpreendido pela notícia. Mas espera aí, eu não esperava que isto estivesse assim. Ou seja, mas o templo está lá, os sacrifícios estão em andamento. Por que é que as coisas estão assim? Por que é que o povo está desse jeito? E muitas das vezes nós não entendemos quando essas coisas acontecem. Não entendemos quando estamos sacrificando, estamos adorando, estamos louvando, estamos colocando diante de Deus a nossa vida, fazendo tudo certinho, mas mesmo assim, problemas, misérias, dificuldades, circunstâncias que estão fora do nosso controle, nos assolam. E o que ele faz? Apanhado de surpresa, ele não se preocupou de maneira nenhuma em manter a sua postura diante daquele que lhe trouxe a notícia. Diz que ele assenta, chora e começa a se humilhar diante do Senhor. Porque não existe a mínima possibilidade de nós edificarmos nada sem um profundo espírito de humildade, sem um profundo espírito de humilhação. E a oração, a partir deste sentimento, é a primeira pedra no alicerce da reconstrução. Não existe reconstrução eficaz sem oração profunda, oração poderosa, oração fervorosa, aonde você se tranca, bota a cara no chão e clama a Deus de uma forma profunda, não cumprindo apenas papel ou qualquer coisa que venha apenas aliviar a sua mente de que você orou. Irmãos, a igreja moderna precisa voltar a orar. Nós precisamos, pastor Jefferson, voltar a orar o mais rápido possível. Porque há coisas no nosso meio, irmãos, e quando eu falo no nosso meio, eu não estou falando no meio desta igreja, eu estou falando no meio da igreja do Senhor na face da terra, que não serão resolvidas, porque precisa de muita humilhação, de muito reconhecimento do que nós somos, e não há outra coisa capaz de fazer isso, sem que não seja um espírito de oração, de clamor, dizendo: Deus, eu sou pecador. Deus, eu dou vinho na boca do rei, mas sou pecador. Muitas vezes, nossa posição nos exclui de nossa confissão. Vou repetir. Não permita que a sua posição lhe exclua da sua confissão. Porque numa hora dessa, a única coisa que estava diante de Neemias era a fotografia dos muros, do seu povo, de um rei. E ele não podia fazer mais nada, senão se prostrar diante de Deus e colocar aquela grande obra na presença de Deus. Isto aqui não é uma escola bíblica de obreiro, irmãos. Eu vou pregar a palavra, levantar estes elementos, mas não serei técnico. Vou apenas deixar que o texto flua e que nós entendamos o que Deus fez para deflagrar, para soltar o gatilho das primeiras 7 semanas
das 70 de Daniel, precisou humildade no coração de um homem. Precisou humilhação no coração de um homem. To fulfill, para preencher aquela profecia. Precisou, irmãos, não tem jeito não. O jeito é botar a cara no chão. O jeito é botar, mergulha a cara no chão e diz: Deus, algo tem que acontecer. E aí ele começa a sua oração falando dos concertos e os mandamentos do Senhor que tinham sido abandonados. Ele confessa os seus pecados e o pecado do povo. Ele diz que estava confessando o seu pecado e o pecado do povo eram os nossos pecados. Não eram apenas os seus pecados, não era apenas o pecado deles, né? Porque é isso que nos iguala. Você sabe o que nos iguala? O que faz com que nós sejamos iguaizinhos uns aos outros é que todos nós somos pecadores. E como diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E se há uma coisa que nos iguala, irmãos, se há uma coisa que iguala o púlpito da casa do Senhor com a casa do Senhor, é a necessidade que nós temos de ser perdoados. A necessidade da graça do Senhor. E numa hora dessa, Neemias não podia falar dos pecados do povo e se escudar na sua santidade. Naquele momento, pastor, ele nem se considerava mais santo, porque ele se envolveu de tal maneira que o problema do povo passou a ser seu. As debilidades do povo passaram a ser suas, e a hora de reconstruir estava para começar, e ele não tinha outra alternativa senão se humilhar e dizer: nós pecamos contra o Senhor. E aí ele começa com aquela oração. E nesta oração, nesta relação de dependência, eu não vou estar lendo o texto, mas você fique com a sua Bíblia aberta, porque eu não tenho muito tempo. Versículo 11. Uma coisa tremenda acontece, porque Neemias dá conta de que ele não era essencial. Ele queria ser um instrumento, porque no versículo 11, outras pessoas estavam envolvidas nesse processo. E ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Olha que coisa tremenda. E a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Havia outros ali, outros envolvidos nesse projeto. Não havia nenhuma essencialidade em Neemias. Neemias sabia que ele não estava sozinho nessa busca. Ele podia estar sozinho no seu quarto, mas na busca de que algo acontecesse, ele não estava só. De maneira que nenhuma vaidade, nenhuma soberba poderia se interferir no caminho de Neemias, porquanto algo tremendo tinha que acontecer, que era o restabelecimento dos muros da cidade. E quando nós estamos diante das coisas tremendas da obra de Deus, para serem reedificadas, para acontecer, irmãos, nós temos que deixar de lado toda vaidade, temos que deixar de lado toda soberba, toda possibilidade. Vaidade soberba tem a ver com Sambalate, vaidade soberba tem a ver com os governadores de Samaria, pastor, que estavam lá para impedir a obra do Senhor. Vaidade soberba tem a ver com Tobias, vaidade soberba é para eles. Nós vamos vencer na humildade, na força do serviço, na força da humildade. Nós vamos construir algo tremendo para Deus. E depois disso, da oração, ele se aproxima, fala com o rei, e o verdadeiro sentimento de quem se importa. Me ajuda, pastor, conta aí a página que eu estou, pastor, me ajuda aí, para o povo saber. Não sei se está todo mundo acompanhando aí direitinho. Qual é a página que eu estou aí, pastor? Desculpa que está sem número na página, desculpe a informalidade. A sua tem número? Está numerado? Não, eu tenho anotações aqui. Página 12, obrigado, pastor. Obrigado. Não, é página 12. Página 12. Para vocês aí a página 12, sem contar a página número 1. E ele se aproxima, vai dar de beber ao rei. Para estar perto do rei, tem que estar com um semblante bom.
Se não está com semblante bom perto do rei, o rei percebe. O rei percebeu a cara feia, capítulo 2, versículo 1 e 2, se aproxima do rei, triste o seu semblante. A obra de Deus nos faz sofrer, o processo de reedificação nos faz sofrer de tal maneira que às vezes a gente não consegue encontrar uma outra expressão, um outro semblante para estar na presença do rei. É o sofrimento da obra, é o sofrimento da causa. Tem gente que se alegra, tem gente que vê a obra de Deus pegando fogo, com problema, com dificuldade, e é como se nada tivesse acontecido. Não sofrem, não veem a casa de Deus com necessidade, não conseguem ver os muros precisando de reparo, não conseguem ver as necessidades precisando ser resolvidas, e festejam. Monte de necessidades na obra, monte de necessidades à nossa frente, e as pessoas festejam. Não há como festejar quando a obra de Deus sofre. Amém, irmãos? E esse sofrimento é conjunto. Não há como festejar quando a obra de Deus sofre. E no processo de edificação, ele então chega diante do rei, e o rei diz que é que houve, e o texto lá no original diz que ele estava mesmo, era de cara feia, cara fechada, e ele não era assim. O rei percebe, e ele então conquista do rei, por causa da sua expressão, né? Versículo 1, versículo 2, e aí então ele conquista do rei o direito de ir. A partir daí, a edificação, a reedificação começa do ponto de vista legal, mas do ponto de vista formal, ela já havia começado quando ele se humilhava em oração. As coisas não começaram diante de Artaxerxes, as coisas começaram quando ele foi à presença do rei. E a segunda coisa que eu achei interessante, dentro do processo de reconstrução, né, porque é difícil, a sua dificuldade, eu estou incumbido de fechar hoje falando sobre esses tempos difíceis, e eu vou resumir e vou dizer apenas o que o Espírito colocar no meu coração. Vou procurar obedecer, cumprir o horário, e diz o seguinte, que ele vai à presença do rei, e o rei, junto com a rainha, ouvem aquela situação, e o rei autoriza ele a reconstruir. E nessa autorização, versículo 10, olha aí na sua Bíblia, para a reconstrução, ele que não é bobo, ele, Neemias, que era um homem preparado para lidar com gente, porque quando a questão é lidar com obra de Deus, nós precisamos estar preparados para lidar com gente, e a Bíblia nos diz que ele disse assim, disse mais ao rei, Neemias, versículo 7, se ao rei parece bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue em Judá, e aí continua a sua citação, para que ele recebesse cartas, porque estas cartas que ele levaria, haveriam de dar a ele no processo de reconstrução, o respaldo que ele precisava, para enfrentar pessoas que não estavam com o mesmo coração de Ciro, de Artaxerxes, porque nem todos têm o mesmo coração. Uns têm o coração aberto, outros têm o coração fechado, e nem sempre você pode convencer as pessoas a partir do nada, a partir de elementos que não sejam empíricos, que não sejam tocáveis. E a única coisa empírica que ele podia ter era o quê? Cartas. Eu preciso de cartas. Como é que eu vou chegar lá? E eu passo aqui a citar a vocês uma questão que para nós é uma bênção, porque infelizmente a palavra do rei não resolve tudo. Se a palavra do rei resolvesse tudo, a igreja estava far away, longe de onde ela está. Se a palavra de Jesus resolvesse tudo, é para ela resolver. Ela é poderosa em si mesma, mas a palavra do rei não resolve todas as coisas, quando era para resolver, porque você vai enfrentar obstáculo, você vai enfrentar pessoas, você vai enfrentar circunstância, e muitas das vezes o rei fala, e você acha ingenuamente que basta o rei falar, não basta.
Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Ele poderia ter saído na sua caminhada e dizendo o seguinte: olha, eu tenho autorização do rei para reconstruir os muros, e levar lá uma cartinha. Eu ia queimar aquela cartinha dele, fiar a espada nele e mandar o corpo dele para o rei. E o rei, e nem eu dizer, ó, nós fizemos isso porque achamos que estávamos te protegendo. E o rei não ia poder fazer nada. Mas ele foi sábio. No seu processo de reedificação, aonde ele passava, levava uma carta. Por isso que as cartas aqui, elas aparecem no plural. Porque ele sabia que encontraria pessoas de diferente site, diferente perfil. Então, ele diz: se parecer bem ao rei, que o Senhor me dê cartas. Quer queiram ou não, a obra da edificação esbarra em pessoas. Por mais bem preparados que sejamos, pastores, mestres, diáconos, presbíteros, seja o que sejamos, sejamos nós o que sejamos, irmãos, nós sempre esbarraremos em pessoas. Isto é normal, não há nada de anormal nisto. Primeiro quem ele esbarrou foi o rei, depois a rainha, porque o texto não cita aqui, não é por nada, diz lá, diz o seguinte, o texto, uma coisa muito interessante, no versículo 6, interessante: então o rei me disse, aí vem uma vírgula e diz assim, olha só, o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Aquilo Neemias falava e dava uma sacada na rainha. Ou melhor, o rei olhava a rainha, vou ver como é que a rainha vai reagir. Porque Neemias não era bobo de tratar bem o rei e tratar mal a rainha. Então a rainha estava de olho lá. Porque diz lá, então disse o rei, vírgula, estando assentado ao lado dele a rainha. Então, diante de Neemias estava o rei e a rainha. Mas o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem o rei e a rainha. Tá bom, o texto está dizendo, o rei e a rainha está lá. O que eu quero dizer com isso é que a rainha podia ter frustrado aquilo. A rainha poderia ter frustrado aquela circunstância. Então, diante dele estava o rei, logo em seguida a rainha, e ele tinha que convencê-los de que a reconstrução tinha que acontecer. Come on, church. It has to do with people. Relacionamento. Se a gente não se relaciona de forma íntegra, a gente não reconstrói nada. A obra para na Câmara do Rei. E depois os governadores, pastor. Aí carta para os governadores. E depois o guarda do jardim, porque era o cara que ia fornecer a madeira, trata bem o cara. Chega lá manso, porque é o cara que vai dar madeira para a sua casa. Oh, meu Deus! Porque ele diz, a madeira com a qual eu repararei a casa onde estarei. Excelente relacionamento com o rei, excelente relacionamento com a rainha, mas com o guarda do jardim, zero. O cara bate o olho nele e já vê esse Neemias, não vou dar-lhe nada. Come on, church, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Obra de reedificação passa por pessoas. Depois do guarda do jardim, o chefe do exército, tudo no capítulo 2, e depois os cavaleiros, porque ele não foi sozinho. Ou seja, a reedificação não começa com a pedra no muro. A reedificação começa com um relacionamento de equilíbrio entre Neemias e estas pessoas que demandava carta. Prestação de contas. Olha, está aqui. Eu não estou andando by myself. Eu não estou andando por minha conta. Eu estou credenciado para fazer este trabalho. Por quê? Porque nem sempre a palavra do rei resolve. Não resolve.
quem dera nós, pastores, que resolvesse apenas 2 ou 3 ou 4 versículos bíblicos, pastor. Não resolve, não. Por isso é que tem que ter carta. Por isso que tem que ter respaldo. Apresentar documentos de que a obra será feita. Sempre há condições para edificar. E vou dizer mais a vocês. Se nós não respeitarmos este princípio da reedificação, nós acabamos por destruir até mesmo aquilo que construímos. Se nós não nos apercebermos que esta obra passa inevitavelmente por pessoas, e ele consegue romper, e mesmo com cartas, ele esbarra em Sambalate, Tobias e Gesem, que mesmo com cartas, mesmo com credenciamento do rei para fazer a obra, Tobias, Gesem e Sambalate queriam a cabeça de Neemias de qualquer jeito. Poder no sangue de Jesus. Mas ele vai, ele continua, e as dificuldades a partir daí começam a aparecer, aquelas que fogem às suas mãos, aquelas que estão fora do seu controle, aquelas que não dependem mais de cartas, daquelas que não dependem mais de documentos, aquelas dificuldades, aquelas com as quais nós vamos lidar, aquele tempo com o qual nós vamos lidar com a direção do Senhor. E aí o versículo 12, 15, a Bíblia diz que ele vai só, em silêncio. Apenas sabia aqueles que estavam com ele por ocasião da viagem, para rever as portas. E ele passa pelas portas, portas e fontes. Guardem isto, irmãos. No processo de reconstrução, portas e fontes. Por favor, diga portas. Fontes. Outra vez, portas, fontes, determinarão a nossa forma de reconstruir, nossa forma de nos relacionar com portas e fontes. E a Bíblia nos diz, de uma maneira contrária ao fuso horário, o relógio gira assim. Ele começou contrário ao fuso horário, em direção contrária do muro, para terminar aonde deveria começar. Ele começa reconstruindo em tempos difíceis. E aí então no capítulo 3 em diante, e aqui eu preciso correr mais um pouquinho, ele começa com a porta das ovelhas, a sua reconstrução, em direção contrária ao fuso horário. Neste momento, exatamente, neste momento, ele já estava, diz o texto no capítulo 2, as dificuldades aqui começam a apertar, o tempo fica mais difícil, porque diz assim, no versículo 10 do capítulo 2, o que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha bem, e ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Ok, desagradou a eles, mas eu cheguei a Jerusalém. Independente deles gostarem ou não, cheguei lá. Entrei, fiquei. E aí ele começa o seu contato com as portas. Ele começa com as portas. Ele não começa a mexer com o muro no seu sentido direto, dos seus tijolos. Ele começa com as portas, porque nós precisamos começar pelas portas, porque são portas e fontes, são portas e fontes que determinarão o sucesso da nossa construção. Quantos estão entendendo isto? E ele começa com a porta que é chamada de a porta das ovelhas. Capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Elisabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, que também é chamada de porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram até a torre de Amanel. Ou seja, irmãos, consagraram a porta das ovelhas, a porta do gado, que fala da porta por onde o sacrifício entrava. As ovelhas que eram sacrificadas para o tabernáculo do Senhor, no
tabernáculo do Senhor. O gado que era usado como sacrifício entrava por essa porta. Então, por onde é que nós vamos começar a restauração? Vamos começar a restauração pelo nosso sacrifício. Vamos começar a restaurar pela porta onde entra nossa adoração, nosso louvor. Porque se a gente não conserta isso, se a gente não repara essa porta, lá na frente, nós podemos levar as nossas ovelhas e o nosso gado por uma porta errada. E o lugar, porque tem muita gente adorando, muita gente louvando, mas o louvor não está vindo pelo caminho certo. O louvor não está vindo pelo altar. A porta da adoração é o altar. A porta do louvor é o altar. E o altar tem que estar preparado. A porta do gado era a primeira para estar pronta. Logo depois, a porta do peixe. E quando a Bíblia fala de peixe, neste sentido, fala exatamente da porta que estava de frente para a região do mar, chamada de porta do peixe, porque isso tem a ver com o nosso testemunho acerca do que está acontecendo lá fora. Primeiro, a porta das ovelhas. Cuidamos dos sacrifícios do Senhor, daquilo que nós vamos oferecer. O que é ovelha? Aquilo que se oferece. Obrigado. O que é ovelha? É aquilo que se oferece. O que é ovelha? É aquilo que nós entregamos ao Senhor. Depois disso, o que é que a gente faz? O que é que a gente entrega ao Senhor o sacrifício? Entregamos ao Senhor louvor e adoração. Qual é a nossa segunda prioridade? Nossa segunda prioridade é o quê? Nossa segunda prioridade é o que está acontecendo lá fora. Nós precisamos dar menos atenção a muitas coisas que acontecem dentro e estarmos mais atenciosos com o que está acontecendo lá fora. A porta do peixe, mas eu não posso especificar. E a partir daí, ele vai restaurando porta a porta. E à medida que você vai vendo o sentido destas portas, você vai vendo que cada uma delas trata acerca de prioridades no processo de reedificação. E a partir daí, quanto mais se vai restaurando, é algo interessante, quanto mais se vai restaurando, mais os inimigos vão se irando. Isso não deveria ser o contrário, pastor? Quanto mais você quer restaurar, quer edificar, ao invés de você atrair a gentileza, porque você quer edificar, você quer restaurar, você começa a atrair problema e inimigos, porque aqui, a partir do capítulo 4, as coisas começam a tomar um outro curso. O que era isso? Isto era as primeiras 7 semanas que Daniel recebeu do anjo, quando ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E ele diz: conta e entende, sabe e entende, 7 semanas e 62 semanas. E há uma lista das coisas que aconteceriam nesta parte, neste processo da reconstrução. Nós estamos nas primeiras 7 semanas, aonde Neemias estabelece este perfil do reconstrutor. Agora, à medida em que a construção encaminhava, à medida que isto acontecia, à medida que a construção se dava, os seus inimigos se levantavam. Inimigos reais. Não são inimigos apenas do lado de fora, inimigos que estão ligados à corte. O que é isso? O que é isso? Inimigos com legalidade. Gente que se vale de autoridade para impedir o que está sendo edificado. E no capítulo 4, vá no capítulo 4, por favor. Reconstruir em tempos difíceis. Reconstrução em tempos de enfrentamento, tempos difíceis. Do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E o seu escarnecimento, diz o texto, é um escarnecimento de que eles não conseguiriam reedificar. E aí
então começa o versículo 4: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risques diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. Ou seja, não havia mais nada que Neemias pudesse fazer dentro daqueles, diante dos inquisidores, senão continuar trazendo a presença de Deus para o meio da reconstrução. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que vai demarcar a diferença, a única coisa que vai estabelecer a diferença, aquilo que vai deixar claro que a mão de Deus é conosco, é a presença da sua glória no meio da igreja. Se a glória de Deus se manifesta, se o nosso coração rejubila, se Deus dá o sinal da sua presença, nós não pararemos. Não importa o que pensem os outros, se Deus é comigo, se meu coração está cheio, o júbilo está lá, a visão está determinada pelo Senhor, nós não vamos parar, vamos prosseguir, vamos reconstruir, porque as 7 semanas vão passar, e elas não podem passar sem que seja preenchido aquilo que tem que ser preenchido. 7 semanas. 7 semanas. Por favor, diga para o seu vizinho: 7 semanas. Diga 7 semanas. Ou seja, o tempo está estabelecido. O tempo está passando. Você tem que se mover, se mova logo. Você tem que reconstruir, reconstrua logo. Está passando o tempo. 7 semanas. Eu não tenho muito tempo, mas eu não poderia. Nós sabemos que falar desse período da reconstrução, como diz o texto de 25a de Daniel, envolve uma estação longa. Mas o que acontece? E aí eu vou citar mais rápido. Grandes desafios da reconstrução. O que acontece a partir daí? O que está em jogo é o ressurgimento de Judá. O tempo está passando, o tempo está indo, e nós não podemos parar, porque Judá não pode ser reconstruído apenas com o templo. Olhem bem, Judá não será protegido apenas com o templo. Os que vieram ontem sabem do que eu estou falando. Judá será protegido tanto com o templo, quanto com os muros. E o versículo 4:10, ele diz que o corpo já está cansado, né? Os teus diz que eles já estavam cansados. Versículo 10, o versículo diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Estavam cansados, com dificuldade, porque obra de Deus cansa, obra de Deus envelhece, obra de Deus estressa. Mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa alma. Para mexer com obra de Deus tem que ser macho, tem que ser guerreiro. Por isso que Jesus disse: olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Porque você põe a mão, não pode olhar para trás não, porque cansa, não é fácil. Calúnias, difamações, ganância, diferença social, capítulo 5. Num alto momento da reconstrução, e as semanas andando, os anos passando, o povo, ao invés de se unir para reconstruir, diz no capítulo 5, eles começaram a tirar proveito uns da fraqueza dos outros. Meu Deus, abra sua Bíblia aí no capítulo 5, eu estou correndo, que eu não tenho muito tempo. Olha bem, os pobres murmuraram contra os ricos, e Neemias teve que chamar a atenção deles, porque eles estavam dizendo, reclamando, porque os ricos estavam tratando com desprezo aos pobres, e alguns deles queriam até vender os seus próprios irmãos como escravos, quando a hora era de unidade, quando a hora era de estar juntos, quando a hora era de todo mundo num propósito só.
todo mundo numa direção só, todo mundo num só propósito. Porque Sambalate, Gesem e Tobias estão atentos e de olho, e torcendo, que nem você torce pelo Flamengo, que nem você torce pelo Vasco, torcendo para que a gente não consiga terminar a construção. Fica de olho que eles não vão conseguir. Poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Nós conseguiremos. Você vai conseguir. Nós vamos romper em vitória. Nós vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus será realizada. A obra de Deus será feita. Porque Deus é Senhor da sua obra. Nós não somos senhores da obra de Deus. A obra é de Deus e ela não pode parar. Não pode parar. Não pode. E aí eu vou seguir. E aí, na última página, isso. Com todo esse mover, o livro de Neemias prossegue. E as 70 semanas estão prosseguindo. Os 49 anos iniciais. E nisso, leva tempo. As datas estão acontecendo. Os anos estão passando. Nesse período, Neemias ficou aproximadamente 12 anos envolvidos com aquilo. Irmãos, leva tempo. Leva tempo. Não é fácil. Leva tempo. Capítulo 6, que é um clássico do livro de Neemias. Porque o que acontece, sabe o que é, irmãos? O que acontece é que Deus é Senhor da sua obra. Deus é Senhor da sua casa. E Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Esses eram tempos de dificuldade. Ausência de provisão. Quem estava no trono não era mais Ciro. O máximo que Artaxerxes fez foi dar cartas. Mais nada. Neemias tinha que ter a habilidade de administrar uma reconstrução num tempo difícil. E lidando com inimigos ferozes que tinham legalidade para trabalhar. Vocês percebem que no livro de Neemias, por conta desta reconstrução, nós não encontramos em nenhum momento a interferência de Artaxerxes de uma forma impactante para brecar, para bloquear as influências de Sambalate. Inclusive, por um triz, se não fosse o cuidado de Deus, de uma forma soberana, eles teriam ajuntado Samaria e teriam invadido Jerusalém naquele tempo de reconstrução e teriam nomeado guerra contra a nação ali dentro. E teriam matado Neemias e os construtores. Não fizeram porque Deus estava cuidando da sua obra. Porque Deus cuida da sua obra. E eu tenho uma notícia para você. Siga em frente, você não vai morrer. Você não vai morrer. Nenhuma ferramenta preparada contra ti funcionará. Nenhuma ferramenta afiada pode parar o trabalho que estamos e que vamos fazer na obra do Senhor, na chamada que Ele nos deu. Porque isso não tem a ver conosco. Não importam as diferenças que tenhamos. Isto não tem a ver conosco. O reino é dele. As ovelhas são dele. A cidade é dele. A casa é dele. Ele é Senhor de todas as coisas. Você vai viver. Você não vai morrer. E ainda mais, você vai festejar. Quando estiver pronto, você vai se alegrar e vai dizer: verdadeiramente o Senhor foi comigo. Quero ser fiel ao tempo,
porque o pastor foi organizado com o tempo e me deu o tempo que está desenhado. Nós não queremos forçar nada, não queremos forçar o texto, mas no capítulo 6 tem um plot tremendo, uma armadilha. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro. Olha aí, versículo 1, diz lá o texto, que eles enviaram a dizer que eles deveriam se congregar juntamente com eles, com os inimigos. E Neemias mandou um mensageiro para eles dizendo: diga para eles que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não posso atender a esses homens, porque Cesareia, esta obra, enquanto eu, diz o texto assim, não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, e ele não vai. Não vai. Prioridade, reedificação em tempo difícil, reedificação em tempo de dificuldade, é uma reedificação onde o foco não pode ser perdido. E a partir daí, a partir do fato dele não ir, ele começa a ser difamado, ele começa a ser caluniado, mas essas calúnias não mudam em nada, porque a obra termina, a obra é realizada, porque a Bíblia diz que 70 semanas estavam determinadas. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Veja bem, reconstruir em tempos difíceis, reconstruir em tempos de dificuldade, é um problema, é verdade. Não é fácil. Tem gente que quase perde a vida, tem gente que perde bens, tem gente que perde propriedades, tem pessoas que perdem até a família. Quantos missionários aí, em muitas ocasiões, voltaram viúvos do campo, foram com suas famílias, com suas esposas, e muitos retornaram viúvos, outras retornaram viúvas. Quantos tombaram em campo missionário? Mas a obra de Deus, ela é algo que está determinado. Ninguém pode parar. Isso me recorda aquele hino antigo, bem tradicional, que dizia: ninguém detém a obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode o quê? Pode o quê? Apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa. Agora, não pode terminar de outra forma, né? Porque ela é santa, não é porque é minha, não é minha visão. Esta causa é do Senhor. Aleluia, aleluia. Causa do Senhor. Aí depois que a obra acaba, eu não tenho mais tempo, eu vou pular. E aí tem uma festa e Esdras se encontra com Neemias. E no encontro de Esdras com Neemias, para a leitura do livro da lei, a Bíblia diz que quando eles se reúnem, já para o capítulo 9, capítulo 10, Neemias tem a preocupação de fazer a citação de todos aqueles que estiveram envolvidos no retorno da Babilônia, para honrar os seus nomes, porque havia naquela ocasião uma profunda preocupação por parte destes homens de honrar, de fazer constar na história aqueles que trabalhavam ao seu lado. E nos preocupa profundamente a crise de honra em que nós estamos metidos, em que há pouco ou quase nenhum senso de honra no meio do povo de Deus, e aquilo que se realiza acaba ficando apagado e sem rastros. E eles então registram, você olha no livro de Neemias, no livro de Esdras, essa lista de nomes, né? Genealogias, e às vezes você pergunta: por que estes nomes estão aí? Por que eles estão aí? Eu não tenho outra resposta. Poderia lhe dar uma resposta técnica, porque tem a ver com Judá, tem a ver com a reorganização da tribo, mas não há uma razão mais forte que não seja a honra. Estes nomes estão aí, estão e permanecerão aí no livro santo, porque esses nomes foram honrados como aqueles que creram que a palavra de Deus se cumpriria, que Deus haveria de reorganizar a sua nação, porque Deus honra. Se Deus honra, honremos nós também. E depois que passa tudo aquilo, aí Tobias vê que a coisa deu certo, porque já de um tempo eu acredito que Tobias já estava fazendo a sua aliança com Elisabe, né?
E aí Tobias vai começando a se chegar, e num momento que provavelmente, certamente foi o momento em que Neemias precisou voltar à presença de Artaxerxes, porque vocês se lembram o que diz no capítulo 2? Para terminar, vocês lembram o que diz no capítulo 2? No capítulo 2, ele diz assim: então o rei disse, estando a rainha sentada junto a dele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O rei não queria perder Neemias. Tá? Neemias, ok, tu vai, mas tu vai voltar, não vai? Porque você é meu copeiro e eu não abro mão. E Neemias deu-lhe aquela tapeada daqui, aquela tapeada de lá, né? Ficou lá, foi alguns anos, indo e vindo. E era um mês na casa e um ano fora. E numa desses retornos, já no final, para prestar conta, porque Neemias tinha que voltar para prestar conta ao rei, porque como nós dissemos, as coisas da reedificação passam por pessoas, tem que prestar conta ao homem. E aí, enquanto ele vai, Tobias pega a mobília dele e leva para o templo. O bacanão, o gostosão. Está sendo gravado, eu não quero ser tão informal, né? Mas ele vai para lá no seu conchavo familiar com Elisabe. Por quê? Porque Elisabe tinha um filho que era casado com uma filha de Sambalate. Neemias 13, 28. E como ele era o chegadão, o chegado de Sambalate, ele se tornou chegado também de Elisabe, que era parente de Sambalate. Por isso que a gente tem que ter cuidado com mistura na reedificação, porque você vai ver o preço disso lá na frente. E aí o conchavo familiar começa. E depois que estava tudo prontinho, tudo cheirosinho, tudo limpinho, né? Porque enquanto a poeira está pegando, o entulho está na área, o povo está trabalhando, Tobias, Sambalate, Gersem estava lá, criticando e querendo matá-los. Depois que estava tudo pronto, ele não apenas chegou lá para desfrutar de um sacrifício, não. É o seguinte, ô Elisabe, estou vindo aí com a ovelha, realmente o negócio do muro lá deu certo, eu me arrependo do que nós fizemos aí, estou vindo aí sacrificar um animal aí para o Deus de vocês. Não, foi para morar. Foi de mudança. Mudou com tudo. E Elisabe, fraco, pior coisa que tem é o obreiro fraco. Irmãos, eu sou um homem emotivo. Alguns aqui que conviveram comigo um pouco mais de perto, não sei se deu tempo de me conhecer assim. Pastor Jefferson conviveu comigo mais de perto, me conhece bem. Eu sou uma pessoa emotiva, irmãos. Agora, eu com cajado na mão, irmãos, eu sou macho, viu? Mas eu sou chorão, eu sou meio melosão, e gosto de gente ao redor, e um relacionamento profundo, aquela coisa, né? O pastor Jefferson me conhece bem. Mas quando eu estou do outro lado na mesa, não vem não, porque o pau vai cantar no lombo mesmo, e o negócio não vai prestar. Não cruza que você vai esbarrar. Não vem me convencendo que você vai conseguir fazer parte da edificação porque você é meu cunhado, porque você não vai fazer isto porque é meu cunhado, ou porque é meu irmão de sangue, ou porque é meu filho, ou minha filha, ou minha nora. Se você não tiver chamada, você não vai a lugar nenhum. E aqui o negócio era pior, porque tinha que ser levita. Não é levita, o que você está fazendo aqui? Era o que Elisabe tinha que ter dito para ele. Mas Elisabe abriu a porta, né? Entra, Tobias. E agora eu faço ideia, camarada lutando para ver o muro derribado, camarada lutando, pastora, para matar os reconstrutores do muro, e agora você chega no tabernáculo para levar uma ovelhinha para sacrificar, dá de cara com Tobias de toalha no santuário vindo de banheiro. O que é isso?
Aí passa rapidinho. O que é isso? Essa bacia, isso aqui é a bacia que Ciro mandou para cuidar das ofertas do Senhor. Aí daqui a pouco vem a mulher de Tobias, vem os filhos de Tobias. E Neemias, provavelmente Neemias, quando voltou para lá, meu tempo acabou, encontrou exatamente aquilo, aquela situação. Meu Deus! E Neemias não era sacerdote. Neemias era um bom judaíta, mas não era sacerdote. Venha comigo, fique de pé aonde você está. Diga comigo, 70 semanas estão determinadas. 7 semanas. 7 semanas. Porque quando a gente não consegue mudar aquilo que está determinado, a gente também acaba dando um jeitinho nela, né? E Neemias estava lá, Tobias estava lá para alterar o que estava determinado, já que ele não podia mudar o que estava determinado. Vou repetir para você. Tobias estava lá, tá? Para alterar o que estava determinado. Porque ele não podia mudar o que estava determinado. Quantos entenderam? Então eu quero que você repita e traga isso como um princípio, porque você vai viver coisas assim. Pessoas, circunstâncias na sua vida que não podem alterar as coisas, porque aquilo já está determinado. Elas não podem mudar aquilo, cancelar aquilo, mas elas vão tentar alterar o curso delas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo? Ok? Então você tem que estar atento, porque a coisa não acaba, não termina, mas muitas das vezes elas podem tomar um curso diferente. Tobias estava lá. Ele não podia mais impedir o que tinha acontecido, mas ele estava lá para alterar. E aí o que acontece nesse ínterim? O que acontece é que Neemias volta. Quando Neemias volta, dá de... E pronto. E aí o que acontece? Os utensílios pessoais, tudo dele lá. Aquela bugiganga amonita. Aquela montoeira de móvel amonita. Na casa do Senhor, num cantinho, num quartinho. Né? Porque eles provavelmente fizeram conchavos com muita gente e não conseguiram cumprir com seus conchavos. E perderam, vai ver que tiveram um prejuízo, porque só há uma razão para mim crer que Tobias estava na casa do Senhor, é que Tobias perdeu a sua casa. Perdeu a sua casa. Sabe por quê? Fez promessa para a gente com que ele fez conchavo para destruir o muro do Senhor, e eles não construíram nada, e neguinho estava atrás dele para matar ele, para arrebentar com ele, e ele foi se esconder lá. Porque perdeu o que tinha. Tem gente que está aqui porque perdeu o que tinha. Gente que procura a Deus porque perdeu as coisas. E Neemias volta. Quando Neemias volta, diz, ora, antes disso, 13:4, e aqui eu termino. Elisabe, sacerdote que presidia na câmara do nosso Deus, se tinha, olha o que diz o texto, aparentado de Tobias. Fizera-lhe uma câmara grande, olha grande, o cabra gostava de câmara grande, porque vai ver que quiseram dar ele uma pequenininha, não, vamos aumentar isso aí, vamos aumentar um pouquinho mais, não, mas Tobias, eu não posso fazer mais isso, você sabe, se é casa, não, aumenta um pouco, e Elisabe, o frouxo, todo respeito ao sacerdote, também não quero ser ferido na boca como foi Paulo, fez-lhe um quarto grande, tá? E aí, diz o seguinte, diz o texto assim, fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes se metiam as ofertas de manjares. Eu não vou entrar nesse aspecto, a hora não dá, mas durante tudo isso não achava em Jerusalém, durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, como havia combinado. Aí diz o seguinte, vim a Jerusalém, compreendi o mal que Elisabe fez,
para beneficiar Tobias, que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os seus móveis de casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer os utensílios da casa de Deus com as ofertas. Agora venha direto comigo para o versículo 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Elisabe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o filho dele, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. A gente fala muito de Tobias, mas tinha outro. A gente fala só de Tobias, mas tinha um que era pior do que Tobias, porque esse era de dentro da casa. De dentro da casa, num relacionamento ilícito. E ele diz, sabe o quê? Eu os afugentei de mim. Ok, eu não vou prosseguir mais. O que acontece é o seguinte, irmãos. A maior tarefa de Neemias, que eu entendo, não foi dar conta dos muros. A maior tarefa de Neemias foi dar conta de pessoas. Porque essa continua sendo a nossa e o nosso maior desafio. Lidar com pessoas e ter que dar conta delas. Este é o nosso maior desafio. O meu maior desafio não é pregar um lindo sermão, uma linda mensagem. Meu maior desafio não é ter informações teológicas tremendas para passar para a igreja. Não é este o meu maior desafio. Meu maior desafio é ter da parte de Deus discernimento, ter da parte de Deus sabedoria para lidar com pessoas. Pessoas que Deus me der, as pessoas que Deus vai me dar, obreiros que Deus me der, membros que Deus me der, na obra que vamos realizar. Este é o meu maior desafio, porque tem aqueles que eu tenho que abraçar, que eu tenho que honrar, que eu tenho que abençoar, mas tem outros que eu tenho que botar para fora da minha vida. E quando isto acontece, Deus tem que nos dar o discernimento para que a gente não faça isto com as pessoas erradas. E aquele homem, Neemias, inegociavelmente, tinha que botar ele para fora. Quantos estão entendendo? Pessoas, guardem isso, irmãos, porque a igreja do Senhor na face da terra está passando por uma crise de relacionamento muito grande. E nós fomos chamados para sermos um. Aleluia, irmãos. Deus nos chamou para a unidade. Não importam as nossas diferenças. Deus nos chamou para a unidade. Estou preocupado com diferenças. A preocupação é o que nós podemos fazer para passar por cima disso e ser uma bênção. Porque se não der, não tem jeito. É o povo de Elisabe para um lado e eu para o outro. 70 semanas estão estabelecidas, determinadas, não podem ser mudadas. Reconstrução em tempo difícil. Pessoas, número 1, são piores que muralhas de pedra. Porque muralha de pedra não responde. Muralha e porta não tem boca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muro não tem boca, porta não tem boca, mas gente tem boca, gente tem coração. E quando o coração é rancoroso, quando a boca diz o que não presta, quando os relacionamentos começam a se esganchar, este se torna o nosso maior desafio na reconstrução em tempos difíceis. Número 2, é mais difícil acertar um tijolo no caráter de alguém do que colocá-lo numa parede. Mais do que colocar um tijolo na parede, é colocar uma pedra de honra no caráter de alguém. Isto não é fácil. Número 3, estas coisas podem contaminar o sacerdócio da casa do Senhor. E em último lugar, Deus não se esquece destas coisas. Porque Neemias orou dizendo: lembra-te, Senhor,
Ele diz, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Levante a sua mão para o Senhor nesta noite. Levante a sua mão para Ele e diga, Senhor, 70 semanas estão determinadas. Isso não pode mudar. Isto não pode mudar. 7 semanas, o tempo da reconstrução, ele foi cumprido, Senhor. Agora, Deus, me ajuda a entender qual é o tempo na minha vida que precisa ser cumprido. Ajuda, Deus, a que eu entenda, ó Deus, para que eu passe por essa reconstrução do jeito que o Senhor reconstrói, para que eu reconstrua segundo a tua vontade, para que eu reconstrua, ó Deus, não segundo, ó Deus, o meu próprio instinto, o meu próprio querer, mas que seja segundo o desenho que tu estabeleceste, Deus. Me ajuda, ó Deus, a não ser uma bênção apenas na reconstrução do templo, mas que eu seja uma bênção nos muros desta cidade. Me ajuda, Deus, a ser uma bênção para a cidade de Everett, para que o júbilo venha sobre nós e nos alegremos na leitura da tua lei. Aplauda o Senhor. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor, por esta oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com este lindo rebanho. Deus abençoe.